Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a cada irmão. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós já estamos na lição de número 11 do nosso trimestre, estamos no nosso primeiro trimestre, falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos no trimestre sobre eclesiologia e nós estamos falando já da nossa 11ª lição, que traz como nosso tema o culto da igreja cristã. Culto da igreja cristã. Nós vamos falar um pouquinho sobre o culto e os elementos do culto. Louvado seja Deus. Antes, porém, gostaria de mandar um abraço todo especial para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a todos os nossos irmãos em Cristo, que estão realizando as escolas dominical no dia de domingo, pela manhã, sempre a partir das 8 horas da manhã. Estamos com as nossas portas abertas de todas as igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal no Brasil e no mundo, esperando pela sua visita, esperando por você, para aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Quero mandar um abraço muito especial a todos os nossos irmãos ali da região do Pará, da Transamazônica. Mais uma vez quero abraçar ali o pastor Gustavo, juntamente com toda a igreja que está ali na cidade de Vitória do Xingu, juntamente com a irmã Nádia Cordeiro, nosso grande abraço. Também quero abraçar ali o pastor Valdivan Santo, no Brasil Novo, também ali no Pará. E também queremos dar um abraço especial ao nosso pastor Reginaldo, Pastor Reginaldo, ali na cidade de Altamira, com todos os obreiros e obreiras do Senhor. Que Deus vos abençoe. Pastor ali do Paraupebas, pastor Juarez, missionária Raquel. Também quero mandar o nosso grande abraço a todos os nossos amados irmãos e todos os demais ali daquela região. Que Deus possa abençoar grandemente os meus irmãos. Aqui no Amapá, quero mandar o nosso grande abraço aos nossos irmãos aqui da região de Laranjal do Jari, pastor Josué Vieira, também para o pastor Rildo, Aline Vitória do Jari. E aqui no Mazagão, o pastor Eudécio, nosso pastor Kelson em Santana, pastor Joelson em Santana também. Nosso grande abraço. Também quero abraçar minha esposa, missionária Vívia, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel, a quem eu devo a minha gratidão, como minha família e minha bênção de Deus. Também quero abraçar o nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, da nossa Convenção Nacional, juntamente com o missionário Nazaré. Nosso grande abraço para todos os nossos amados e queridos irmãos. Abraçar também, de uma forma especial, nossos irmãos em Curitiba, missionário Rui, Guilherme, que já está aqui na Amapá esses dias. Também quero abraçar minha irmã Rosicleide, o irmão auxiliar Adailton, e ao pastor Gildásio, que estão trabalhando na obra do Senhor na cidade de Curitiba. Que Deus possa vos abençoar, meus irmãos, grandemente aí nesta cidade. Também quero dar um abraço no obreiro Vinícius, que nos doou uma botija de gás para levar ali ao garimpo do São Tomé, juntamente com o nosso pastor presidente, que está doando um fogão para os missionários que estão no garimpo do São Tomé. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos os amados irmãos. Muito bem, meus queridos, nós vamos para a nossa 10ª lição, como eu falei no início. O tema é o culto da igreja cristã. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. O culto é uma sublime força, é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Vou repetir a verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nossa leitura bíblica em classe, nós vamos fazer a leitura bíblica, nos acompanhe, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 21. O versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o culto e os elementos do culto, para a glória de Deus, e o nome de Deus há de ser glorificado. A nossa lição de hoje, ela traz 3 pontos, 3 tópicos importantes. Primeiro nós falaremos sobre a natureza do culto, com seus subtópicos, o culto como serviço a Deus. Segundo, o culto deve ser solene. Terceiro, o culto é santo. Também falaremos do nosso segundo tópico, que é o propósito do culto. Primeiro ponto, glorificar a Deus. Segundo, quando não se cultua a Deus. Terceiro, edificar a igreja. E o nosso terceiro e último tópico fala da liturgia do culto, tendo como subtópico a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal. Muito bem, irmão, nós vamos começar a nossa lição, falando que nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o culto, a liturgia do culto, os elementos que se manifestam no culto, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus. Vamos ser escriturístico, falando exatamente daquilo que está na palavra de Deus. E nós vamos ver aí a grande diferença dos nossos cultos atuais, de como a igreja tem se conduzido para cultuar a Deus nesses últimos dias que nós vivemos na terra. E é importante nós falarmos desse tema, porque hoje a realidade é que os cultos não são mais cultos, são qualquer coisa, menos um culto genuíno e verdadeiro ao Senhor. Falando um pouquinho sobre a natureza, que é o nosso primeiro ponto, do culto, o culto como serviço a Deus, realmente o culto ele é mostrado como um serviço ao Senhor, o culto, antes de mais nada, ele é o serviço. Paulo, ele, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, E aqui a palavra ali, culto, é latreia, como nós já vimos na lição de número 3, latreia, que quer dizer exatamente esse serviço, Serviço a Deus, onde os crentes são convocados e convidados pelo Senhor para expressarem diante de Deus essa prestação de serviço ao Senhor. Então, essa palavra latreia, ela tem o sentido, é uma palavra grega, ela tem o sentido de um serviço prestado a Deus de uma forma consciente e integral, uma vez que o culto ele é racional. Paulo declara isso de forma muito clara, que o culto ele é racional. Então, cultos que você faz, que você perde o juízo, que você faz sem saber o que está fazendo, é tudo menos culto a Deus. Porque o culto a Deus tem esse primeiro sentido, da palavra latreia, que quer dizer um serviço prestado a Deus de forma consciente. Você não perde de forma nenhuma a sua consciência, a sua razão. Eu estava adorando, eu estava falando, mas eu não sei nem o que estava falando. Não, então você não está adorando a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não subtrai o nosso entendimento, a nossa razão, a nossa consciência. Não. Então a gente percebe que, por aqui a gente já começa a perceber quantos cultos estão sendo feitos que realmente não são cultos a Deus, são cultos a qualquer coisa, menos ao Senhor. Então esse é o primeiro ponto muito importante da gente destacar, E eu destaco ainda, por exemplo, a saída do povo de Israel do Egito. O que foi que Deus falou com eles lá no Egito, Nós vemos aqui Deus ordenando Moisés a retornar para o Egito.
e com a ordem de falar com Faraó. Mas a ordem que Deus deu para Moisés para que ele falasse a Faraó foi: deixai o meu povo ir para que me sirva, né? Mas é importante que na primeira praga que o Senhor vai usar Moisés para lançar no Egito, né? É importante dizer que nessa primeira, quando ele fala para Faraó: olha, deixa o meu povo ir, ele não fala serviço, mas ele fala uma celebração, né? O ponto aqui que Moisés destaca para Faraó é uma celebração. Louvado seja o Senhor Jesus. Então a gente percebe aqui o Senhor já instruindo Moisés para mostrar para Faraó e para o mundo inteiro que ele estava tirando um povo do Egito para celebrar para ele uma festa no deserto. Então era uma celebração. O culto é isso. O culto é esta celebração, é esta festa solene que nós devotamos a Deus. E dentro nesse sentido, então o culto é um serviço, né? É onde nós prestamos um serviço a Deus. E aqui nós começamos a destacar algumas coisas importantes dentro do culto, porque a maioria de nós, nos dias atuais, nos dias modernos, o que a gente vai fazer no culto? A gente vai para chegar lá e muitos têm a ideia de receber, quando o sentido ele é oposto. Você não vai para o culto para receber, meus amados irmãos. Você vai para o culto para dar. Nesse sentido de serviço, você vai prestar um serviço a Deus. Você vai fornecer um serviço a Deus. Em outras palavras, você vai dar. Você não vai receber. Então, por aí começa o erro dos cultos atuais. Que a gente vai para o culto com a intenção de receber. Não. Esse não é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus, o próprio versículo, o próprio texto áureo, ele vai falar isso, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Então, se ele está dizendo que a gente tem, é porque a gente pode oferecer, é porque a gente pode dar. Então, no culto a gente chega para dar. É o dar, não é o receber. O receber é a consequência do dar. E eu vou mostrar isso que é a consequência de você dar. Então, quando Deus usa Moisés, ele vai deixar muito claro para Faraó e para todo o Egito e para o mundo de então, que o que Moisés estava fazendo ali era falando a Faraó, pela ordem de Deus, que deixasse o seu povo ir para o deserto celebrar, né? Fazer esta celebração. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós chegamos no capítulo de número 10 para frente, né, na verdade do 8 de Êxodo para frente, a gente já vê a palavra servir, né? O Senhor falando para Faraó: deixai o meu povo ir para que me sirva. Louvado seja Deus. Mas logo no seu primeiro momento, ele ordenou que Faraó deixasse o seu povo ir para que ele celebrasse uma festa. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós vamos perceber isso de forma muito clara, né? O Senhor ordenando para que o seu povo fosse para o deserto servir ao Senhor. No capítulo 10, é onde eu quero destacar, e no versículo 26, que isso foi na primeira praga. Na última, ou melhor, na penúltima, porque a última vai ser a morte dos primogênitos, na penúltima praga, que são as trevas, o que é que acontece lá? O Senhor, ele ordena novamente para que Faraó deixe o seu povo ir. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. E no versículo 25 diz assim: Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, veja que Moisés aqui, ele vai
vai disputar com o faraó e vai dizer, não, os nossos animais ficarem? Mas se é com esses animais que nós vamos oferecer a Deus, né? Não vai ficar uma unha aqui no Egito. Nenhum de nossos animais ficarão aqui, porque nós vamos cultuar a ele no deserto. Mas para cultuá-lo, olha como Moisés já tinha essa consciência de que culto é dar, é ofertar, é oferecer. Nós temos, então, como é que nós vamos dar? Nós temos que ter os nossos animais, né? Nós temos que ter os nossos animais. Então, nós vemos aqui que eles tinham essa ideia, né? De oferecer, de sacrificar, de dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? O louvor, a adoração, o serviço propriamente dos servos do Senhor. Então, dentro desse contexto, nesse sentido, nós podemos observar que o culto é o serviço, é prestar um serviço. E aí, nesse sentido, a gente vê que não é receber, irmãos, mas é dar. Quando nós vamos para o culto com a intenção de receber, a gente está na direção oposta daquilo que verdadeiramente é o culto ao Senhor. E a gente percebe, eu quero destacar aqui a questão de Ana, por exemplo, como foi o culto a Ana. Enquanto a Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1, estava oferecendo a Deus um culto que ela só pedia, ela só dizia, eu quero receber, eu quero um filho, me dá um filho. Enquanto ela estava fazendo esse tipo de culto, você pode observar que ela não obtém resposta nenhuma do céu. Mas a partir do momento que ela muda o culto, né, que ela está numa postura, então ela muda essa postura e ela então oferece o verdadeiro culto a Deus, ela dobra o seu joelho, né, fala dentro do seu coração, conversa com Deus, expõe para Deus o seu problema. É muito importante no versículo de número 11, do capítulo 1 de 1 Samuel, ela vai dizer o seguinte, e votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha como ela mudou aqui. Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, que a minha madre se abra, eu dou. É tudo que eu quero para mim. É tudo que eu desejo para mim, é ter um filho nos meus braços. Mas se o Senhor me der essa oportunidade, eu devolvo para ti. Então, Ana, ela realmente estava precisando de um filho. Ela estava sendo importunada por Penina, mas Deus estava precisando de um profeta. Deus estava necessitando, meus queridos amados irmãos, de um juiz. E Deus estava precisando de um líder, né? De um sacerdote, de um homem que intercedesse pelaquela nação. E a Ana estava naquele pedido egoísta. Me dá, Senhor, me dá, Senhor, porque eu quero. Porque quando ela mudou o foco de Penina e passou a adorar a Deus de fato, na mesma hora Deus usou a boca do próprio sumo sacerdote Eli e falou para ela uma profecia. E o homem de Deus disse, vai em paz, versículo 17. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. A partir desse momento, ela já não foi mais a mesma. Aquela Ana triste, agora é uma mulher alegre. E ela volta para casa para receber, porque ela já tinha entregado. Perceba que naquele momento ali, o sumo sacerdote entregou uma mensagem profética. Por quê? Porque esta deu tudo que ela poderia ter, ela deu para o Senhor. E o Senhor recebeu. E quando o Senhor recebeu, usou a boca do sumo sacerdote para abençoar. Então, é nesse sentido, isso é culto. É isso que eu quero destacar nesse primeiro ponto. O nosso culto, a gente chegar lá é para dar. Cada um tem doutrina, tem salmo, cântico, louvor. Todos nós temos isso. Cada um de nós tem, cada um tem salmo, cada um tem doutrina. Tem uma palavra, a gente tem que ir para o culto pronto para ter uma oportunidade para cantar, pronto para ter uma oportunidade para dar uma palavra, pronto para ter uma oportunidade de testemunhar. Cada um de nós, porque nós temos isso para dar. E é isso que Deus fala, né? Para que a gente venha dar. Então, a Ana aqui, você percebe aqui, que quando ela mudou a forma de cultuar a Deus,
na mesma hora Deus respondeu. Porque aí sim ela entrou no culto correto a Deus, né? De dar. Esse é o primeiro ponto, é dar. Quantos anos essa mulher subia a Siló e chorava aos pés do Senhor? E quantos anos Deus nunca falou nada, nunca respondeu para ela? Por quê? Porque a maneira dela cultuar a Deus estava errada, irmãos. É assim, tem muitos de nós também na igreja. Nós estamos cultuando a Deus de forma completamente equivocada. Aí eu só quero. E ainda tem muito tema, receba. Receba o quê, meu filho? Nós temos que chegar lá, não é para receber, não. Nós temos que ir lá é para entregar, é para dar. Um outro ponto que eu quero destacar, dentro desse aspecto, é o culto solene. O culto deve ser solene, respeitoso, majestoso, reverente. Não pode ser um culto de qualquer maneira. Quando nós chegarmos na casa de Deus, a Bíblia ordena em Eclesiastes 5, primeiro, que nós devemos deixar nossas sandálias, né? E nós devemos estar lá de forma muito reverente, ouvindo do que falando. A gente não tem que se preocupar de chegar na igreja para a gente falar, né? Porque a maioria de nós se prepara, e cada um temos que ter esse preparo mesmo, mas a intenção é chegar e querer falar. Não. O que o sábio Salomão nos instrui é que nós devemos chegar na casa de Deus pronto para ouvir. Você tem que estar pronto para ouvir. Capítulo 5, verso 1. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, aqui nós vemos que o culto, ele é solene. Não é aquele desespero, aquela desordem, aquela bagunça, aquela coisa que, meu Deus do céu, a gente não entende. Não entende nada. Por quê? Porque há uma confusão, né? Ali uma loucura. Culto é uma coisa solene. Esse negócio de levanta e senta, vai ao banheiro e volta, e fica aquele anda para cá e anda para lá. Meu irmão, isso aí é tudo menos culto. Então o culto, ele é solene, é chegar na casa de Deus, sentar e esteja pronto para ouvir. Lamentavelmente, as nossas igrejas hoje, principalmente na hora da palavra, eu entro e saio, entra, vai no bebedouro. É por isso que eu nem gosto de bebedouro dentro de igreja, porque dá problema, né? Então fica esse negócio de bebe água, vai no banheiro, é uma coisa horrível. É uma falta de temor, uma falta de reverência na casa de Deus com relação ao culto, né? Com relação ao culto. Que nós possamos observar muito bem, porque Deus, antes de atentar para a oferta que nós vamos dar, Ele primeiro atenta para o ofertante. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus, antes de atentar para a nossa oferta, ou seja, para aquilo que nós vamos oferecer, para aquilo que nós vamos doar, para aquilo que nós vamos dar, Ele atenta primeiro para o ofertante. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículos de número 4 a 7, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus atentou para o ofertante, depois Ele atenta para a oferta. Versículo 5, mas para Caim, primeiro Ele atentou para Caim, e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu do seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha, irmãos, olha o problema do nosso coração. Deus atenta primeiro para o ofertante, não para a sua oferta. Depois Ele vai olhar para a oferta, mas primeiro para o ofertante. Quando Ele olha para Abel, coração limpo, puro, reverente, temente, piedoso, um homem que amava a Deus no coração. Quando ele olha para a oferta de Abel, recebe, aceita, a gordura da terra, tudo ok com a oferta. Quando ele vai olhar para Caim, aí ele já detecta o problema.
o coração mau de Caim. Não foi o problema, não foi a oferta que ele deu. Tem muita gente que fica falando, porque foi fruto da terra. Não tem nada a ver. O problema era o coração dele, que era mau. O apóstolo São João diz que Caim era mau. O coração dele era malicioso, era maldoso, era iracundo. O coração de Caim era raivoso. O coração de Caim não perdoava. O coração de Caim não amava. Ele não amava seu irmão, ele odiava. Então, quando ele vai levar a fé, quando ele vai trazer isso para Deus, Deus não vai atentar. Por quê? Porque o culto ele é solene, ele é reverente, né? A nossa oferta não vai fazer nada disso, é nós que temos que fazer isso. É por isso que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós temos que ouvir, nós temos que estar com o coração pronto para ouvir, nós temos que estar com o coração pronto para aprender, nós temos que estar com o coração pronto para receber a palavra que vem de Deus. Tá? Nós vamos entregar, mas quando chegarmos na presença de Deus, nós temos que estar ali pronto para nos alimentar, para glorificar a Deus, para dar o nosso melhor para Deus. Se o nosso coração não está bem, se eu estou magoado, se eu estou aborrecido com meu irmão, se meu irmão, para. É por isso que Deus fala assim, se você trouxer a tua oferta e te lembrar, se tu tem alguma coisa com o teu irmão, para, nem oferta, deixa ali mesmo e vai até o teu irmão te reconciliar. Por quê? Porque primeiro Deus atenta para o ofertante. Veja como é que está a sua vida, né? Veja como é que está o seu coração. Você vai enganar todo mundo, mas você nunca vai enganar Deus. Olha, Caim enganou o pai, enganou a mãe, enganou até o seu irmão Abel, mas a Deus ele não enganou. Quando Deus olhou para ele, viu maldade. Que nós possamos ter um santo temor e uma reverência e um grande respeito pelo nosso Deus. E não fazer as coisas de qualquer maneira, não. Tá? Não vá adorar de qualquer jeito, não vá cultuar de qualquer forma. Cuidado quanto a isso. Muito cuidado. Nós temos que ter um cuidado muito grande nos nossos cultos, tá? No nosso serviço a Deus. Ele é solene. Ele é solene. Então tem que ter decência, tem que ter ordem. Se apresente, procura apresentar-te diante de Deus, né? Como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, né? Nós temos que ter cuidado, irmãos, com os converseiros dentro da igreja. Na hora do culto, o irmão conversa paralelamente com outro irmão. E eu estou falando de obreiro em cima de altar. Obreiros que eram para dar exemplo, que é o espelho da igreja. Não se dá por exemplo. Converseiro, piada. Não é nem para estar no altar, né? O dirigente está dirigindo e o outro está falando alto, atrapalhando toda a liturgia do culto. Meu amado, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque isso não é culto. Você tem alguma coisa para resolver com o teu irmão, resolva antes ou depois do culto, mas na hora do culto, não. Na hora da liturgia do culto, não. Não fique no levanta e senta, levanta também, não. Tenha muito cuidado, tenha muita reverência com as coisas de Deus. Porque Deus vai tentar primeiro para você. Deus vai tentar primeiro para você, porque tem gente que deixa para resolver os problemas pessoais dele na igreja, no culto. No altar. Tem pastor que faz isso, tem obreiro que faz isso. Lá no altar ele deixa para resolver. Não é aí, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus. Não faça uma coisa dessa. Tome cuidado. O culto é santo. Nesse sentido, eu entro já no culto santo, que é o terceiro ponto aqui da natureza do culto. O culto é santo, né? Cuidado com a profanação. Cuidado com as piadinhas sem graça, com os risos sem graça. Cuidado com tudo isso. O culto, se nós temos um Deus que é santo e exige de nós santidade, e o culto dele e a igreja dele é santa, o culto é santo também. Tá? O culto também deve ser santo. Nós devemos cultuar a Deus com todo temor e tremor, né? Não, meu amado. Tome muito cuidado. Para quê? Para que você não profane as coisas de Deus. Olha, é por essa razão que os sacerdotes do tempo de Malaquias, o coração deles estava tão ruim, eles estavam agindo de forma tão desrespeitosa diante de Deus, que Deus chegou a dizer assim para eles: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor,
aonde está o meu temor? Você sabe por que Deus falou isso para os sacerdotes do tempo de Malaquias? Porque eles ofereciam o aleijado, o cego, o manco. Antes do problema da oferta, que estava desqualificada para se cultuar a Deus, eles, como ofertantes, estavam desqualificados, porque já não observavam mais a coisa pura, santa, sem mancha, sem ruga. Eles não observavam mais isso. Então estavam oferecendo o aleijado, o sarmento, o cego. Estava uma profanação e Deus não estava recebendo, obviamente. E irado com aquele povo. É assim muitos de nós. O coração está ruim, o coração está magoado, está ressentido. O coração não perdoa, como estava de Caim. É mau. E a gente está lá querendo oferecer a Deus. Não. Vou lhe dizer uma coisa bem aqui. Preste atenção. Te conserta com teu irmão enquanto ele está no caminho com você. Te conserta com o teu irmão enquanto ele está caminhando com você. Porque se você deixar ele ir para a glória, ir para a eternidade, você não se consertou, você está num apuro muito grande. Muito grande. Tem muita gente que fica aguardando, não tem a coragem de chegar lá e falar. Aí fica cultuando. Deus não está recebendo o teu culto. Pode descansar, pode ficar despreocupado. Deus não está recebendo o teu culto. Tá? Porque você já transformou o culto dele num culto irreverente e profano. E tudo que você faz, está fazendo para Deus, de nada vale. De nada vale. Não engane o teu coração. Tá? Não engane o teu coração. De nada vale. Segundo ponto, qual é o propósito do culto? Para que serve o culto? Primeiro, glorificar a Deus. Essa é um dos tripés da missão da igreja, que eu ensinei sobre a missão da igreja. Eu falei, adorar a Deus, edificar a igreja e pregar para os que estão de fora. Então, o primeiro propósito de nós nos reunirmos, de nós nos ajuntarmos para cultuar o Senhor, é glorificar o seu nome. Né? É render a Deus. Volto a repetir, o culto não é o receber, o culto é o dar. Né? O culto é dar. Dai a Deus a glória devida ao seu nome, cantou o salmista. Os anjos, lá no Apocalipse 7,14, eles estão pregando o evangelho eterno e dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória. Dai a Deus a glória devida ao seu nome. Nós estamos lá para glorificar a Deus. Né? O culto é uma celebração que nós fazemos a Deus, é uma festividade alegre, de louvor, gratidão, glorificação por tudo aquilo que Deus ele tem nos abençoado. Né? Deus tem feito tudo por nós. É só ler Gênesis capítulo de 1 e 2 e 3. Você vai ver que tudo Deus criou para o homem. Tudo Deus fez e entregou e disse, está aqui o jardim, desfruta. Deus tudo fez para o homem. Então nós precisamos prestar atenção e entender que ao nos reunirmos, e o Senhor Jesus está no nosso meio, porque ele disse, onde tiver 2 ou 3 eu estarei reunido, nós devemos nos reunir para dar glória a Ele. Né? Nós devemos glorificar o nome dEle. Nós precisamos exaltar Ele. Não podemos transformar os cultos em cultos antropocêntricos, ou seja, o homem se exibindo e roubando a glória que é de Deus. Não, o culto ele é cristocêntrico. Desculpe, ele é cristocêntrico. A glória é devida a Ele. A Bíblia diz que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando o homem entra em cena, ele estraga tudo. Ele atrapalha tudo. Né? Com exibicionismo, estraga tudo. Por quê? Porque isso não é culto. Como diz o segundo ponto. Quando não é culto? É quando o homem quer tomar o lugar de Deus. Pronto, isso não é culto. Quando está ali devotando o homem, já não é mais culto. Né?
Não é mais culto. Na lição passada eu falei, o comentarista até trouxe isso aqui na lição. Falei que na lição passada o apóstolo Paulo tem que dizer para a igreja de Corinto que o que eles estavam fazendo não era ceia. Não era culto de Santa Ceia, era tudo, mesmo culto de Santa Ceia. E por que não era ceia? Porque eles queriam ceiar divididos, com egoísmo. Eles estavam ceando, menosprezando os irmãos, desprezando mesmo. Então aquilo não era culto. É igual hoje também. Os irmãos estão magoados, estão chateados, estão aborrecidos com isso, com aquilo, e estão lá. Você não está cultuando, irmão. Você está cultuando a si mesmo. A sua vaidade, o seu egoísmo. Você não está cultuando a Deus. Porque o propósito do culto, primeiramente, é glorificar a Deus. Né? É glorificar a Deus. Ah, mas eu não recebi a oportunidade. O que tem? O primeiro ponto é você chegar lá e dar glória para o Senhor. Glorifique a Deus. Porque Deus te salvou, te libertou, te transformou, te regenerou, te justificou. Meu Deus! Glorifiquei. Olha o que ele fez com os 10 leprosos. E olha o que aconteceu. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículo 11 a seguir. Simplesmente só veio um, e não era samaritano. Só veio um da glória a Deus. E o resto? Para onde foi? Né? Então, o importante é você estar no culto para glorificar o nome do Senhor. O resto é secundário. Tá? O que não é culto, pastor? O que não é culto é estarmos querendo glorificar a Deus com o coração enraivado como de Caim. Isso não é culto. Dividido, sendo de A, sendo de B. Isso não é culto. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que as nossas reuniões não se transformem apenas em reuniões invernizadas. Gostei da expressão que o comentarista usou aqui. Reuniões invernizadas para parecerem um culto, mas de fato não são. Não são. Não são por quê? Porque nós temos um monte de Caim lá dentro. Que a boca adora e o coração está longe. Tá? Era assim que estava Caim, era assim que estavam os fariseus do tempo de Jesus e do tempo de Isaías também, porque foi Isaías que denunciou isso. E com a boca eles glorificavam a Deus, mas o coração estava longe de Deus. Muito cuidado com isso. Isso não é culto. Tá? Você está só se machucando a si mesmo e armazenando para si mais condenação. Terceiro, que é o segundo propósito aqui da edificação da igreja, não tem outra coisa. Cultuar a Deus e edificar, e é por isso que nós precisamos estar juntos no culto. Precisamos estar juntos, porque é para edificar a igreja. Nós aprendemos uns com os outros, a gente não aprende somente com o sermão, a gente aprende muito com o sermão da palavra. Mas a gente aprende com o testemunho do irmão, a gente é edificado com o louvor do outro irmão, porque cada um de nós temos um salmo, temos um louvor, temos um cântico, temos uma doutrina, temos uma palavra para dar, temos uma revelação. Eu falei revelação, eu não falei revelamento. Revelação. Tá? Eu não falei adivinhação, falei revelação. Deus abre a palavra, ilumina nossa mente, nosso entendimento, a gente recebe aquela iluminação de Deus e transmite a palavra revelada que nós recebemos como iluminação em nossa mente. E ali nós somos edificados, coisas novas estamos aprendendo. Né? É por isso que tem os ministérios, porque eles têm esse papel de nos transmitir essa edificação. Tudo que Deus, que Jesus colocou na igreja é para produzir edificação, é para construir. A igreja está numa constante construção. Né? Então nós vemos o quê? Nós vemos aqui, né, principalmente aqui no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, a gente percebe o quê? Paulo trazendo uma disciplina. Por quê? Porque há muita coisa na igreja de forma indisciplinada, desorganizada, desordeira, bagunçada. Entendeu, irmãos? Isso precisa acabar. Isso precisa terminar. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Você está percebendo que por mais que a gente tenha dons espirituais dentro da igreja, ou ministério dentro da igreja, se esses não forem devidamente organizados e ordenados dentro da igreja, eles não trazem edificação? Porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, no entanto, era uma igreja que não estava sendo edificada para nada, muito pelo contrário, ela estava viva. Quando Paulo disse assim para a igreja de Corintos, né, no capítulo 11, versículo 20 da sua primeira epístola, ele disse para aquela igreja, olha,
Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele estava querendo dizer, entre outras coisas, que aquilo ali não era um culto de ceia. Que aquele ajuntamento ali não era um ajuntamento legítimo. Aquilo ali estava trazendo condenação. Assim também. Quando nós nos ajuntamos no culto, e devemos nos ajuntar no culto, para cultuar o nosso Deus, a gente tem que entender que nós nos ajuntamos ali para edificar. Para edificação. Tá? Porque se não formos isso, nós vamos trazer sobre nós mesmos condenação. Né? E Paulo chegou a escrever nesse mesmo capítulo 11 para a igreja, pelo menos 2 vezes ele repetiu a seguinte exortação: nisto eu não vos louvo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vos elogio pelo que vocês estão fazendo, porque o que vocês estão fazendo é reprovável. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Na casa de Deus. Por quê? Porque os dons que foram colocados lá, profecia, de conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, de língua, de interpretação, todos foram postos para trazer edificação à igreja do Senhor. Mas tem que ter ordem. Né? Tem que ter ordem. Você falou em mistério alto, todo o povo escutou, teve interpretação, continue. Não teve, pare, fale só com você mesmo. Profecia, todo mundo calado. Escute, escute. O culto ele é racional, você não perde o juízo. Você não está ouvindo alguém se levantar de forma profética, falando de forma audível, uma mensagem profética. Escute, que é para você poder julgá-la. Cale-se, baixe o tom de voz e vá escutando. Se ouve o segundo profeta se levantando, o primeiro já tem que se calar, esperar o segundo falar. Então tudo isso foram ordem, o culto é com decência e com ordem, meus amados irmãos. Tá? Então que nós possamos verdadeiramente fazer um culto a Deus, organizado, decente, com decoro, com respeito, com reverência, para que a gente possa ser edificado. Né? O irmão está falando aqui no microfone na igreja, o outro está falando lá por trás. A gente está ouvindo mais a voz dele tão alta que está, que a gente não consegue ouvir quem está pregando, quem está dirigindo. Uma falta de reverência, uma falta de respeito e de temor na casa do Senhor. E isso tem acontecido nos nossos dias. Que nós possamos ouvir a palavra, ouvir cada irmão fazendo, ter um pouco mais de respeito. Você está com alguma coisa na igreja, tem uma secretaria, vá lá para dentro. Mas não atrapalhe o culto. Liturgia do culto, a exposição da Bíblia. Exposição da Bíblia. Terceiro e último ponto que nós vamos falar, destacar aqui. Meu querido, os elementos que vão se manifestar no culto, né? Nós temos, como eu acabei de falar, salmo, que é o cântico. É muito importante nós chegarmos dentro da igreja, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, porque eu falei que Deus está atentando para nós. Antes de atentar para a nossa oferta, Ele atenta para nós. Então é muito importante você chegar no culto, dobre o seu joelho, vai pedir misericórdia e perdão para Deus e pedir para que o Senhor receba a tua oferta que você vai ofertar. A tua glória, o teu aleluia. Para Ele receber. Após isso, né, se mantenha reverente no culto. Leia a palavra. Deixe que essa conversa paralela. Leia a palavra. Louve a Deus. Até a hora do culto começar. Quando começar o culto, atende. Ele vai começar a oração. E nós vamos louvar a Deus porque nós temos salmo. Vai ter a leitura da palavra porque tem que ter doutrina. E assim vai vir a mensagem. Né? E os nossos cultos pentecostais, antes da mensagem, sempre temos a oportunidade da oferta, dos dízimos, dos nossos votos, das nossas primícias. Tudo isso temos no nosso culto. Né? Então nós vemos aqui que cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Né? Não é para você estar falando bobagem no culto, não. Línguas é línguas estranhas. E a línguas estranhas sempre está atrelada à interpretação. Falou línguas estranhas, tem que ter alguém que interprete. Não teve alguém que interprete, se cale. Fale só com você mesmo. Né? Então, meus amados, tudo isso nós precisamos ter esse entendimento. Nós estamos vivendo cultos muito eufóricos, cultos que são demasiadamente emocionais. O culto ele é racional, querido. Ele é racional. Não transforme, né, o culto numa bagunça. Então nós temos esses elementos, como eu acabei de destacar para os meus irmãos.
E nós devemos ficar muito atentos para o momento da palavra. Eu não vou falar muito hoje da palavra, porque nós temos a lição seguinte, que vai falar da palavra, na lição de número 12, o papel da pregação no culto. Nós não podemos cantar, como muitas igrejas fazem, louvor, 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 louvorzão, e uma palavrinha desse tamanho. O destaque maior para a palavra. Por que é para a palavra? Porque é ela que nos alimenta, é ela que nos limpa, é ela que nos regenera, é ela que nos lava e é ela que nos santifica. E é ela que nos sustenta. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus em Mateus 4, no deserto da tentação. Então é ela que nos alimenta. Mas eu vou deixar para falar isso na próxima lição. Tá? O tempo da palavra no culto, né? A exposição da Bíblia no culto. Nós precisamos ter mais reverência de ouvir a palavra de Deus revelada nos nossos púlpitos. Mas a igreja precisa estar com o coração voltado para a Bíblia Sagrada. Né? Para a Bíblia Sagrada. Então nós vemos aqui que o Senhor lhe deseja que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo. Mas para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos atentar. Eu não estou falando de um culto frio. Não. Você ter temor no culto, você ter reverência, não esfria culto, irmãos. Pelo contrário. Você ter ordem, ter decência, isso não esfria culto. O que esfria culto é pecado. Quando o coração do homem é mau, ele não abre a boca para dar um glória. E quando oferta como Caim. Coração ressentido, magoado. É isso que faz com que Deus não seja glorificado. E é isso que traz prejuízo, e um culto frio é pecado. Mas você observar a ordem, a decência, fique no seu lugar. Hoje a gente está... Irmãos, quem está dirigindo o culto tem que ter um cuidado do espírito. Tem muito dirigente carnal, está dirigindo na sua carnalidade. Você é carnal, meu irmão. Larga essa sua carnalidade. Deixa o Espírito de Deus te dirigir na hora do culto. Fazendo o culto um culto mecânico. Né? É louvor, 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 louvor. Então cuidado quanto a isso. Tudo tem o seu tempo e momento. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem tempo. Tudo tem sua hora. Nós possamos ter muito cuidado quanto a isso aí. Muitos dirigentes dirigindo o culto de forma muito carnal. A gente observa a carnalidade na direção do culto. Quem tem que dirigir o culto, meu amado, é o Espírito de Deus. Claro, o ser humano, o material humano ali está ali para conduzir, mas para ser usado pelo Espírito. Para ser usado na direção. Então que nós possamos ter esse cuidado. Eu termino essa lição de hoje dizendo que culto nós estamos oferecendo a Deus. Qual é o seu culto? Como é que você se apresenta diante de Deus? Olha, irmãos, o culto é tanto um dar, um ofertar, um oferecer. Você sabe o que está escrito na Bíblia no Antigo Testamento? Deus exortando a nação de Israel, ele disse assim: ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. É isso que está lá escrito. Ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Eu te pergunto, e me pergunto também, como nós temos nos apresentado diante de Deus? Como nós cultuamos a Deus? Como está as nossas mãos? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos sempre ter o que oferecer ao nosso Deus. Sempre tem. A gente tem. O texto está escrito. Cada um de vós tem. Você tem. Não se faça de miserável, que às vezes a gente fica com a síndrome de miserável. Não tenho, não posso. Tem, você tem. Nós temos. A Bíblia está dizendo que nós temos. Nós temos. Nós temos salmo, você tem canto, você canta. Você tem doutrina. Eu fui na igreja do Tartarugozinho, cheguei lá, convidei uma irmã para cantar. Ela disse: ô pastor, eu não sei cantar. Eu digo: então cola aqui comigo que nós vamos orar. Nós dois, você não sabe cantar, mas nós vamos orar. Que eu também não sei cantar, mas eu oro. E nós oramos. E eu botei ela para orar e foi uma bênção o culto. Porque cada um de nós temos. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem oração, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Mas que se faça tudo para edificar a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra. Até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.